Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. E o vídeo de hoje é um vídeo muito difícil de falar, difícil para o nosso país e principalmente para as pessoas que viveram nessa situação. E agora vamos para o caso de hoje. O Holocausto brasileiro, que leva o nome também do vídeo aqui que nós estamos relatando hoje, ele aconteceu de verdade. Não é algo assim que eu fico dizendo, é o Holocausto e tal, é algo distante, não. Foi algo que aconteceu mesmo aqui no Brasil, bem pertinho de nós. E ele aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Barbacena, no Hospital Colônia. Isso tudo iniciou, esse hospital ele foi fundado em 1903, mas inicialmente ele foi fundado para questão de tratamento psiquiátrico, né? Nessa época, para vocês terem uma ideia, as pessoas, elas não entendiam sobre esses problemas psiquiátricos, elas não sabiam como cuidar, como tratar. As famílias, quando tinha algumas pessoas em casa, quando tinha algum familiar em casa que sofria com algum problema psiquiátrico, elas não sabiam o que fazer, não sabiam que remédio dar, como utilizar, como intervir no momento daquele. Então, aos poucos, esse hospital foi ganhando grande notoriedade, né, nas famílias ricas, principalmente nas famílias ricas da região. E a proposta do lugar era poder fazer com os pacientes, com as pessoas, o que os familiares não conseguiam fazer em casa. Em pouco tempo, o hospital tornou-se uma grande referência e era muito procurado pelas pessoas. E as pessoas, né, os familiares, eles estavam sempre procurando uma vaga e era difícil naquela época conseguir uma vaga naquele hospital. Não era só da região assim de Minas Gerais, mas do estado de Minas Gerais, mas era de outros estados vizinhos. Muitos outros locais conheciam esse hospital e estavam sempre procurando uma vaga para poder internar algum ente que eles achavam que precisava de tratamento. Porque o hospital prometia ajudar todo e qualquer doença que pudesse ser proveniente da mente. Só que com o passar do tempo, ele passou a ser um hospital voltado para qualquer tipo de coisa que a pessoa pudesse ter. Tipo, se a pessoa fosse homossexual, pegava e mandava para o Barbacena. Se tinha uma criança que era um pouco mais tristonha no canto, né, era mais triste, ficava sem querer brincar, sem querer fazer as coisas, mandava para o Barbacena. Se por um acaso tinha uma jovem dentro de casa que acabou ficando grávida, eles mandavam para o Barbacena. Faziam isso que ela não desonrasse a família, na verdade. Então eles acabavam mandando todo tipo de pessoa que não era doença para o Barbacena. Uma menina, teve até um caso, né, também de uma mulher que foi estuprada lá por alguém e acabou indo para o Barbacena. Então, qualquer coisa que a pessoa sentia, tristeza, desafeto, solidão, depressão, tudo aquilo que as pessoas achavam que era problemas psicológicos, mental, psiquiátrico, mandava para o Barbacena. Negros, alcoólatras, pessoa na família que bebia muito, então eles mandavam também para lá. Isso era qualquer pessoa que fosse considerada diferente, era mandados para o Barbacena. Então, quando foi em 1930, o local que foi construído para internar 200 pessoas, tinha mais de 5.000 pessoas. E pasmem, 70% dessas pessoas não tinham nenhuma doença psicológica, psiquiátrica que precisasse de intervenção para poder estar naquele lugar. Não tinha doença nenhuma, apenas tiveram o azar de ser diferente
de outras pessoas. Gente, esse caso é muito difícil de falar, é muito difícil, porque aqui eu tô falando, eu tô relatando e tá vindo na minha cabeça as imagens do local, vem na minha cabeça o sentimento das pessoas de estarem ali, de terem sido levadas para aquele local. Eu assisti também um documentário, eu vou falar mais no final sobre o documentário, então vem tudo assim na minha cabeça e é difícil de você imaginar que existia um lugar daquele que colocava as pessoas nas condições em que eles colocavam, sabe? Então, é absurdo tudo que aconteceu naquele lugar, naquele hospital, aquelas paredes. Eu tô aqui, ó, eu tô apertando as minhas mãos até, só de imaginar o que aconteceu ali. Não é fácil, mas vamos seguir adiante. Aí nas cidades grandes, né, nas outras cidades maiores, as pessoas, os familiares colocavam os pacientes no trem e levavam até Barbacena, até o Hospital Colônia. Para vocês terem uma ideia, o trem tem vários vagões e tipo, tinha um vagão, por exemplo, que era destinado apenas para essas pessoas que iam para as outras cidades para resolver suas coisas, seus problemas e tal, que não iam para o hospital, elas não ficavam no mesmo vagão em que as pessoas que iam para o Hospital Barbacena. E todo dia chegava sempre muitas pessoas indo para lá. Como tinha muita gente e a capacidade do hospital já estava muito ultrapassada, não tinha cama, leitos, camas suficientes para eles dormirem lá. Então o que eles faziam? Eles mandavam o próprio paciente ir no mato lá pegar capim. E eles pegavam esse capim e levavam para um determinado local e ajeitavam lá para poder eles dormirem no próprio capim que eles iam buscar. Só que esse capim, ele não era um capim limpinho, não. Lá tinha todo tipo de inseto, de bicho. Eles tentavam tirar, mas não conseguiam. Então levavam o capim, iam dormir em cima deles e quando era à noite, de madrugada, ao horário que for, eles sentiam os bichinhos comendo o corpo deles, comendo tudo. Era muito frio lá. Lá é uma região muito fria. Então chegava em temperaturas extremas e eles passavam muito frio. E as roupas que eles usavam, eram roupas que não dava para se aquecer. E outra coisa, às vezes nem roupa eles usavam. Quando eles chegavam lá no Hospital Colônia, faziam o seguinte: eles eram separados por sexo, masculino e feminino, por idade, se era criança, se era jovem, se era idoso. E quando eles chegavam lá, eles pegavam todos os pertences que eles trouxeram de casa na sua mala, tipo roupa, sandália, sapato. Eles entregavam tudo para eles. E lá eles entregavam uma outra roupa. Só que essa outra roupa que eles entregavam era apenas uma. E quando tirava para lavar, eles ficavam sem roupa, eles ficavam no frio. Na maior parte do tempo, eles estavam sem roupa. No início, as pessoas, quando chegavam lá, eles se estranhavam muito, eles ficavam muito envergonhados por terem que estar sem roupa num determinado local, porque assim que chega, eles tiram toda a roupa da frente de todo mundo que tiver, passa pelo um banho gelado e depois são direcionados para os locais destinados à sua categoria, de idade, de sexo e etc e tal. Essas categorias eram colocadas em cada pavilhão. Lá no Hospital do Colônia tinham 16 pavilhões. Aí tinha o pavilhão das mulheres, das crianças, como eu havia falado anteriormente, aquela divisão de categoria. Só que tinha homens que estavam bem, que não precisavam estar ali, às vezes era só por conta da questão da bebida, de algum comportamento violento, que eram mandados para lá por conta disso. E eles eram colocados em outro pavilhão que recrutava homens para fazer trabalhos escravos. Por exemplo, o prefeito está precisando fazer um calçamento em determinado local. Pegava os homens e levavam para lá. E qual era o pagamento deles? Apenas, às vezes, um pedaço de pão e um maço de cigarro, vamos dizer.
Era esse o pagamento que eles davam. E eles iam, porque era melhor do que nada. A partir do momento que as pessoas entravam lá, eles perdiam a sua real identidade. Eles eram rebatizados, para você ter uma ideia. Era como se a vida que eles tinham antes tivesse acabado naquele momento. E geralmente as pessoas que estavam ali eram pessoas de famílias ricas, de pessoas que realmente tinham dinheiro, porque não era todo mundo que tinha condições de mandar um ente para aquele local naquela época. E depois as famílias simplesmente abandonavam seus entes lá, abandonavam e não voltavam, não procuravam notícias, não queriam saber, apenas deixavam lá e acabou. E os tratamentos que tinham lá era como se fosse tratamento de tortura. Até eletrochoque eles utilizavam nos pacientes, só que tinha muitos que acabavam não resistindo e morriam durante essa sessão de tratamento. Se por um acaso eles ficassem agitados ou bravos ou com raiva de estar naquele local, aí eles pegavam e davam uma injeção. E detalhe, essa injeção era a mesma que era utilizada em todos os outros pacientes. Tipo, não tinha aquele negócio de injeção descartável. Eles utilizavam a mesma injeção para todo mundo. Eles, acho que tinha um documentário de uma mulher que fala que eles esterilizavam e depois davam no outro paciente. Mas eu acho muito improvável que a mesma injeção, toda vez eles esterilizassem para poder utilizar em outra pessoa. Tinha também a questão de 2 comprimidos, tipo um azul e um vermelho. Então, se a pessoa também tivesse muito agitada, dava logo os 2 de uma vez. Aí, se tivesse com determinados sintomas, aí dava um. Se tivesse com outros sintomas, dava o outro, o vermelho ou o azul. Era assim o tratamento que eles tinham lá para as pessoas. O hospital contratou 21 mulheres, para fazer um teste de eletrochoque nos pacientes. Era um equipamento novo que estava chegando lá, então eles queriam essas mulheres para aprender a utilizar o equipamento e fazer os testes nos próprios pacientes. E as pessoas que foram colocadas lá para serem as cobaias do teste eram homens de várias idades diferentes que foram pegos lá no pátio de forma aleatória. Então, a primeira pessoa que foi fazer o teste, fez o teste nesse rapaz e ele acabou morrendo na hora. E detalhe, tinha várias outras pessoas na fila para fazerem o teste. Então eles viam na hora que a outra pessoa tinha morrido e que provavelmente, talvez, ele seria o próximo a morrer. Então aí foi outra mulher fazer o teste em outro rapaz, que ele tinha mais ou menos 20 anos. Ele também morreu. Ou seja, os 2 primeiros testes, nos 2 primeiros pacientes foram mortos. E era apenas um treinamento. E que morreram muitas pessoas. Os pacientes eram agredidos diariamente. Então, quando um queria se revoltar com relação a tudo aquilo que estava acontecendo, eles pegavam esse paciente e colocavam em lugares minúsculos, bem apertados e às vezes também como castigo colocava para tomar banho em banheiras cheias de fezes e urina. Isso tudo para poderem se adequar às regras da instituição. A comida era sempre a mesma: arroz, feijão, ovo cozido, macarrão branco. Às vezes tinha carne moída, às vezes não. Só que era muita gente e a comida não dava para todo mundo. Eles colocavam farinha de mandioca para poder engrossar e aumentar o volume da comida. Essa comida era feita sem nenhuma higiene. Às vezes colocava no chão, mexia a comida no chão e dava para eles comer. Tinha um horário certo para comer. De manhãzinha, 7 horas, aí meio-dia e à tarde de 5 horas. Aí eles tinham que estar na fila 3 horas antes, para poder conseguir pegar comida. Como morriam muita gente lá, acabou sendo construído um cemitério lá do lado, que era o cemitério da paz. E as pessoas, quando morriam, eram levadas para esse cemitério dentro de umas carrocinhas e jogavam nas covas
super rasas. A situação era tão precária que eles mal tinham água para beber. Muitos deles pegavam água que escorria de um cano lá, que era como se fosse água de esgoto. Ou era aquela água, ou muitos ficavam com sede. Como muitas pessoas ficavam sem roupa lá no local do hospital, eles acabavam tentando ajudar um ao outro. Então, como é que eles faziam? Eles faziam vários círculos, né, para poder se aquecer. Então ficava todo mundo bem juntinho, bem tumultuado um do lado do outro, para poder tentar se aquecer em tempo que estava muito frio. E as pessoas que ficavam lá embaixo acabavam sendo tão sufocadas que acabavam morrendo. Apesar de ser um hospital, lá tinham pouquíssimos médicos. Existiam também 28 casas terapeutas, que não era lá dentro do Hospital Colônia. Era casas na cidade, várias casas separadas, que era mantida pelo governo, que eram levados pacientes para lá. E os pacientes que sabiam que ia ficar muito tempo naquele local, pacientes que já estavam numa situação em que sabia que ia morrer ali mesmo, eles eram levados para essas casas terapeutas. E lá, quando eles chegavam nessas casas, a realidade era outra, era muito melhor. Muito melhor. Lá eles tinham um pouco mais de acomodação para eles. Então, quando eles chegavam lá, eles não sabiam nem mais como era, vamos dizer, deitar numa cama com colchão, por exemplo. Então, lá eles eram tratados de outra forma. Muitas pessoas que iam para lá se sentiam acolhidos, mas eles não sabiam nem o que era isso, porque ficou tanto tempo em um local de forma tão desumana que eles não sabiam mais o que era ser tratado como gente. Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro, foi mandado para lá, para o hospital de Barbacena, né, o Colônia, para poder cobrir uma matéria do hospital. Quando ele chegou lá, que ele viu tudo aquilo, que ele se deparou com toda aquela situação, ele não acreditou no que estava vendo. Ele tirou foto de tudo e de todo mundo, teve abertura para isso, foi possível ele fazer esses registros. Muitas pessoas, eles entravam tipo no meio da foto para querer sair na foto, e as pessoas pensavam que ele estava fazendo essa foto porque se por um acaso eles morressem, as famílias deles iam saber quem foi a pessoa que morreu. Era isso que eles pensavam. E ele foi impactado com tudo aquilo, porque ele não imaginava que existia aquilo no Brasil e que estava tão perto de todo mundo. Então foi aí que começou a ser divulgado a existência daquele local. Muitas mulheres eram violentadas, elas andavam sem roupas pelos pátios, em todos os lugares, e elas eram violentadas não só pelos próprios pacientes, os outros homens que estavam lá perto dela, como também pelos próprios funcionários que trabalhavam lá. Muitas vezes elas ficavam grávidas, tinham seus filhos lá e depois os filhos eram pegos pelas enfermeiras e levavam para outros locais. Muitas não tinham a sorte nem de ver o rosto da criança. Muitas mulheres faziam o seguinte para não serem violentadas: elas pegavam e passavam por todo o seu corpo fezes, né, e urina, para ficar bem fedendo mesmo, porque assim, com aquele odor, ninguém ia querer violentá-las. Então o fotógrafo, ele ficou abismado com tudo aquilo. Então ele mostrou as fotos para várias autoridades e tiveram várias promessas: vamos mudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, mas a situação permaneceu daquela forma ainda durante muito tempo. Durante o período de 1969 e 1980, foram vendidos mais de 2.000 corpos para 17 universidades diferentes aqui do Brasil. Eles eram vendidos por 50 cruzeiros, que seria hoje em torno de R$200. Cerca de 16 pessoas morriam por dia. Eles chegaram a lucrar cerca de R$600 mil com a venda desses corpos. Só que chegou um momento em que as faculdades não queriam mais, tinham perdido o interesse desses corpos. Então o que eles faziam?
Eles pegavam, diluía o corpo e acabava vendendo as partes, os esqueletos do próprio corpo humano. E cada parte do corpo tinha uma tabela com o preço referente àquela peça, né? Que era assim que era tratado. E essas vendas foram interrompidas em 1980 pelo diretor do hospital da época. Lá no documentário tem uma entrevista com um dos diretores da época em que os corpos eram vendidos. E a pessoa que estava entrevistando perguntou para ele: e os corpos? Vocês faziam o que com esses corpos? E ele falou: nós doávamos, né, lá para a faculdade para fazerem testes e tal. Era uma doação que nós fazíamos. Aí ela pegou e disse assim: olha, eu tenho aqui um documento que comprova que esses corpos na verdade não eram doados, eram vendidos. Aí ele pega e fica assim: meu, não, eram doados. Aí ela pega o documento novamente, mostra para ele e diz assim: olha, essa daqui é sua assinatura, não é? Aí ele olha: é minha assinatura. Aí ele pega e fica todo encabulado com as mentiras que ele estava contando no documentário. Ele fala também sobre a questão das pessoas que iam trabalhar nas obras, né, nas obras públicas, nas obras da prefeitura que ele pegava para levar. Ele dizia que as pessoas corriam atrás dele pedindo para ir trabalhar lá por apenas um maço de cigarro e um prato de comida, por exemplo. E ele falava assim de uma forma tão horrível. Ele falava assim também que as pessoas tem um animal, um cachorro, ele era igual. Era inocente tal quanto aquele animal. A gente, olha, ele falando num documentário, é triste de ver a situação. Esse documentário você pode assistir até pelo YouTube. Hoje, o local lá continua sendo um hospital, mas é um hospital, né, mais humanizado e se chama Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Tem cerca de 170 pacientes sendo tratados lá hoje. Em um daqueles pavilhões que eu tinha falado anteriormente, foi construído um museu. E nesse museu tem peças que eram utilizadas da época, de instrumentos, de médicos que eles utilizavam para fazer os tratamentos das pessoas, né? Eletrochoque, injeção, essas coisas. Cerca de 160 pessoas, né, que viveram naquela época ainda estão vivas e moram naquelas casas residenciais que eu tenho falado anteriormente que as pessoas iam. Lá elas vivem confortavelmente bem, né? Tem as suas limitações, claro, mas lá eles são tratados como gente de verdade, né? Como ser humano que são. E um falou até numa entrevista que eles sentem muita falta dos pais, os familiares que colocaram ele naquele local. E a ideia que dá é que a partir do momento que eles entraram lá no hospital, eles bloquearam tudo aquilo que passaram lá e a única lembrança que vem na cabeça deles é a lembrança dos pais e a saudade que ele tem e a saudade grande que eles têm de poder revê-los, né? Só que consequentemente a maioria já estão mortos, né? Porque já são senhorizinhos, mas eles sentem muita falta da família deles, muita. É o que eles mais sentem, mesmo sabendo que foram eles que colocaram, né? Foram os familiares que colocaram o paciente naquele local. E muitas vezes sem ter doença nenhuma, só por ser um pouco diferente das pessoas. Tudo isso aqui que eu relatei é algo que realmente faz parte da nossa história. Foi um assassinato em massa que poderia sim ter sido evitado. Mas a gente procura assim culpados, né? Vamos dizer. Tipo, na época não. Nas entrevistas, as pessoas perguntavam, né, quem era o culpado de tudo aquilo. E teve uma pessoa que disse que o culpado eram todas as pessoas que trabalhavam naquele local, todos os médicos, todas as enfermeiras, todos, até a população que sabia o que acontecia naquele lugar, mas ninguém fazia nada,
Ninguém fazia nada para parar aquilo. Então a culpa era realmente de todo mundo, não apenas das pessoas que estavam dirigindo o hospital, mas de todos, que sabia realmente o que acontecia ali, mas ninguém fazia nada. E foi assim por muitos anos, que gerou assassinatos em cima de assassinatos. Esse é o caso de hoje, um pedacinho da história no nosso Brasil, lá de Minas Gerais, de Barbacena. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Até uma próxima e tchau, tchau!